Olá, senhores alunos, senhoras alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, nessa terceira aula, eu gostaria de discutir um tema com vocês muito recente, um tema que diz respeito justamente a esse novo Estatuto de Segurança Privada, né? Novo Estatuto, por quê? Porque isso ainda se baseia, né, em uma perspectiva lá da Lei de 83, e que agora ela procura trazer inúmeras atualizações a respeito disso, né? Então, assim, pessoal, gostaria de discutir alguns pontos com ela, dela, justamente devido a uma cobrança que os próprios alunos, né, do curso têm realizado. Então, o pessoal, volta e meia, tem me perguntado a respeito, o que vai mudar, o que vai trazer de bom, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse novo estatuto ele já nasce desatualizado, né? Então, assim, existem inúmeras matérias que deixaram de ser tratadas durante o desenvolvimento dessa legislação, que poderiam ser melhor aproveitados, né? Uma delas, por exemplo, é a questão justamente da melhoria do armamento, né, dos vigilantes e tudo mais. E é um ponto que ficou, né, ficou em aberto aí. Nós percebemos que hoje o crime organizado ele atua com um equipamento muito superior, não é mesmo? São várias as situações em que se utilizam de um armamento pesado realmente, né? Metralhadoras .50, fuzis, pistolas e daí por diante. Enquanto o nosso vigilante muitas vezes ele fica à mercê dessa situação com um armamento muito inferior, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, pessoal, eu vou estar batendo aqui ponto a ponto alguns dos principais artigos que eu acho que são de interesse e assim a gente vai explorando eles, tá? Então, o que é importante se tratar também é que esse estatuto, na verdade, ele veio surgindo conforme as necessidades foram se apresentando, né? No começo, quando isso foi pensado, tratava-se a respeito exclusivamente do piso salarial para a entidade, né? Para a entidade de segurança privada. E com o passar do tempo começou a ter inúmeros anexos ali que foram surgindo e assim foi se construindo esse determinado estatuto, né? Então, lá no artigo 5º, se vocês até quiserem acompanhar, vocês podem procurar aí o substitutivo da Câmara dos Deputados, número 6 de 2016, ao projeto de lei do Senado número 135 de 2010, tá? Então, lá no seu artigo 5º, ele trata que são considerados serviços de segurança privada sem prejuízo das atribuições das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública e do sistema prisional. Olha só que interessante, vamos lá. 1. Vigilância patrimonial. 2. Segurança de eventos em espaços comunais de uso comum do povo. 3. Segurança nos transportes coletivos, terrestres, aquaviários e marítimos. 4. Segurança perimetral nas muralhas e guaritas de estabelecimentos prisionais. Gente, isso foi uma inovação, né? Visto justamente que ele vai trazer essa possibilidade de fazer essa segurança perimetral. Isso foi um grande avanço, né? Mas a gente já vai explorar um pouco mais sobre isso daí. Segurança em unidades de conservação, monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e rastreamento de numerário, bens e valores, execução do transporte de numerário, bens e valores, execução de escolta de numerário, bens e valores, execução de segurança pessoal com a finalidade de preservar a integridade física de pessoas, formação, aperfeiçoamento e atualização dos profissionais de segurança privada, gerenciamento de riscos em operações de transporte numerário, bens ou valores e controle de acesso em portos e aeroportos, né? Então, olha só que interessante também. Esse controle de acesso em portos e aeroportos, por mais que já esteja se desenvolvendo a referida atividade,
era algo que ainda necessitava de uma legislação que tratasse, né, de uma forma pontual a respeito dessa perspectiva, tá? É, é interessante que lá no parágrafo 4º ele trata também que a prestação de serviço previsto no inciso 1 do caput encerra a segurança exercida com a finalidade de preservar a integridade do patrimônio de estabelecimentos públicos ou privados, bem como de preservar a integridade física das pessoas que se encontrem nos locais a serem protegidos, além do controle de acesso e permanência de pessoas e veículos em áreas públicas, desde que autorizado pelos órgãos competentes ou em áreas de uso privativo. Então, aquela velha, né, percepção ultrapassada, arcaica, de que vigilância, né, segurança privada só cuida do patrimônio particular, ele vai muito além disso, né? Então, olha só que interessante. Está falando justamente, né, preservar a integridade física das pessoas. Gente, essa é uma tarefa fantástica, uma tarefa incrível e que de forma muito pontual acabou sendo tratado na legislação, né? Um ponto que deve ser explorado, né, sobre essa perspectiva dos estabelecimentos prisionais, gente, é que lá no parágrafo 6º ele vai tratar na prestação de serviço previsto no inciso 4 do caput, que somente poderão ser conduzidos se houver autorização para a gestão do estabelecimento prisional pela iniciativa privada. Então, olha só, será em todos os presídios que todas as unidades penitenciárias vão contar com vigilância, com segurança privada? Não, não são. São aqueles no qual a gestão vai se dar de uma forma privada, né? Então, nós já exploramos no decorrer da matéria que nós temos basicamente dois sistemas, né? E o principal deles é um sistema de cogestão, no qual a segurança privada ela vai realizar algumas determinadas atividades, visto que parte dessas funções de gestão se dão justamente para o setor privado, tá? Mas aí ele fala que são vedados aos profissionais de segurança privada: o desempenho de atividades carcerárias referente a ações ativas de restrição ou manutenção da restrição da liberdade dos detentos. Pessoal, isso daqui é um ponto muito interessante. Então, quer dizer, o profissional de segurança privada vai se tornar carcereiro? Não, não, com certeza não. E é justamente isso que vai tratar ali. Olha, então, essas ações ativas de restrição e manutenção da restrição, esse controle carcerário vai ser desenvolvido por outros organismos, né? Cabe justamente ao setor de segurança privada a proteção perimetral, tá? É vedado também a condução de revista íntima. Então, nesse caso, da mesma forma, como diz, é expresso ali, está vedado, tá? A aplicação de medidas disciplinares e de contenção de rebeliões. Então, da mesma forma, é vedado. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos verificando uma situação de rebelião, cabe justamente ao poder público estar realizando essa determinada intervenção, tá? E não ao setor privado. Então, nesse caso, justamente, aciona-se a polícia que, por meio de uma unidade especial, vai realizar essa determinada contenção, tá? Geralmente isso é desenvolvido pelo batalhão de operações especiais, pelas companhias de choque e depende, isso vai variar muito de estado para estado, né, quem faz esse determinado trabalho, tá? Mas cabe ao ente público. E outra que ele diz também é vedado a realização de outras atividades exclusivas de estado. Então ele deixa bem aberto, né? Quais serão essas outras atividades exclusivas do estado? Ele deixa aberto. Então, caberia justamente estar disciplinando melhor quais são essas outras atividades, né? Claro que a gente pode ter um determinado entendimento, mas que deixe uma brecha legislativa aí, né? No caso, pessoal, outro ponto interessante também,
que nós podemos estar tratando, vai tratar justamente lá no artigo 6º sobre a utilização de transporte de montantes financeiros, né? Então ele fala, artigo 6º, o serviço de transportes previsto no inciso 7º, né, transporte de valores, sempre que envolver suprimento, recolhimento de numerário ou valores de instituições financeiras, será realizado mediante emprego de veículos especiais blindados. Tá, isso a gente já sabe, né? Já funciona dessa forma. Com a presença de no mínimo 4 vigilantes especialmente habilitados, dos quais um exercerá a função de vigilante motorista. Tudo bem, geralmente já é isso que acontece, né? Mas olha só a inovação, que interessante. Ele vai tratar que pelo menos uma dessas determinadas pessoas, ele deve estar com equipamentos equipamentos audiovisuais, inclusive de rastreamento, tá, pessoal? Então isso é uma perspectiva muito legal, porque ele fala que pelo menos uma dessas pessoas deve estar gravando, né, por meio de vídeo, gravando inclusive o áudio e também tendo esse controle de onde se está, né, para onde se está indo, esse controle por meio de equipamentos de geolocalização. Isso é uma inovação, é algo interessante, muito interessante de nós observarmos para entender o que pode acontecer no futuro, tá? Geralmente na segurança pública, são vários os casos em que os agentes policiais eles utilizam, né, câmeras nos seus próprios coletes. Vocês já devem ter visto isso. Não só para que a critério, né, de segurança pública, mas também para que possa se resguardar. Então, quaisquer ações que eles venham a sofrer, né, isso vai estar justamente gravado, isso vai servir de provas no possível processo, tá? Outro ponto que nós podemos tratar é justamente lá no capítulo 5, onde diz dos profissionais de segurança privada. Gente, isso daqui é muito legal. Então, porque antes caía todo mundo na vala comum, né? Então, é tudo vigilante. É tudo segurança. Não, olha só que interessante. No artigo 26, ele vai falar justamente sobre essa divisão hierarquizada, né? Essa divisão profissional. Então, ele fala ali, para a prestação dos diversos serviços de segurança privada previstos nesta lei, consideram-se profissionais de segurança privada. 1. Gestor de segurança privada profissional especializado de nível superior. Então, olha que bacana isso, né? Então, para você ser um gestor de segurança privada, é necessário que o teu conhecimento seja muito mais avançado. Então, justamente a exigência do nível superior. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Poxa, professor, mas assim, por que é tão bom? Porque com a melhora da qualificação, pessoal, automaticamente se pode exigir melhores condições, inclusive condições salariais, né? Visto que o teu trabalho, a tua função, ela é muito singular, automaticamente o valor que você deve receber por aquele determinado trabalho também se torna diferenciado. Então esse é um ponto muito interessante e que deve logo entrar em vigor, tá? O que acontece? Vários alunos com quem eu conversei, até então, tinham essa perspectiva, eu vou fazer o curso de gestão de segurança privada e para que eu vou utilizar isso? Pessoal, com esse estatuto da segurança privada, nós estamos percebendo a necessidade de ter gestores, tá, de segurança privada, especialistas nesse determinado assunto, que conheçam realmente, que saibam que tem uma formação adequada. Então, justamente com essa determinada graduação, isso vai possibilitar que você tenha essa condição, né, de se candidatar ao cargo, de se candidatar a essa determinada vaga, tá? Sem dúvida, assim que isso for aprovado, inúmeras empresas já irão começar a buscar esses determinados profissionais, né?
É claro que numa primeira perspectiva nós entendemos que vários profissionais que já estão nas empresas e que estão realizando esses cursos de formação, eles serão aproveitados, mas com certeza o cenário é fantástico. Nesses últimos anos nós percebemos um crescimento da segurança privada em torno de 8%, para você ter uma ideia. 8% é muita coisa. É um crescimento muito grande para a área e que com certeza vai necessitar de muitos profissionais qualificados, tá, gente? Aí ele fala, inclusive, nesse inciso 1, as responsabilidades desse gestor, né, de segurança privada. Então, análise de riscos e definição e integração dos recursos físicos, humanos, técnicos e organizacionais a serem utilizados na mitigação de riscos. Responsabilidade, hein? B. Elaboração dos projetos para a implementação das estratégias de proteção. C. Realização de auditorias de segurança em organizações públicas e privadas. E D. Execução de serviço a que se refere o inciso 11, tá? Então, nesse ponto, cabe justamente uma observação, né, de que para que seja realizado, por exemplo, eventos, vai ser fundamental que se desenvolva um plano de segurança. E quem é o responsável por desenvolver o plano de segurança? Justamente esse gestor de segurança privada, tá? Então, as necessidades de atuação desse profissional vão ser tamanhas, né? Aí nós temos a questão, né, da vigilância. Deixa eu aproveitar aqui tratar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho que acabou desconfigurando aqui. Então nós temos, né, a questão do vigilante supervisor, né, que está lá no inciso 2. Quem é esse vigilante supervisor, né? Então, justamente, ele discute que é o profissional habilitado encarregado do controle operacional dos serviços prestados pela empresa, tá? E aí, é muito interessante que ele fala sobre a questão da qualificação, né? Exigindo justamente nível médio para a função de supervisor. Então, cada vez mais, essa qualificação vai se tornando uma necessidade social e uma necessidade até mesmo organizacional, tá? Aí no inciso 3 ele fala do vigilante, sendo o profissional habilitado responsável pela execução aí dos serviços de segurança privada e vai tratando ponto a ponto cada um desses temas, tá? Fala também sobre a questão, deixa eu só pegar aqui. Sobre a questão do supervisor de monitoramento de sistema eletrônico de segurança, lá no inciso 4, tá? Sendo o profissional habilitado encarregado do controle operacional do serviço de monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança. No inciso 5, técnico externo de sistema eletrônico de segurança, sendo o profissional habilitado encarregado de prestar o serviço de inspeção técnica decorrente dos sinais emitidos pelos equipamentos das empresas e sistemas eletrônicos. Aí nós temos no inciso 6 o operador de sistema eletrônico de segurança, sendo o profissional habilitado encarregado de realizar o monitoramento de sistemas de alarme, vídeos, raio-x, scanners, enfim, né? Sendo vedado em qualquer situação o porte de arma de fogo e a realização de revistas pessoais. Então, gente, o operador de sistema eletrônico, ele não é o vigilante, ele tem as suas incumbências, as suas funções, elas são limitadas, ok? No caso, nós percebemos como se fosse uma determinada uma divisão muito mais acentuada e uma regulamentação desses profissionais que por vezes acabavam atuando aí, né, de uma forma bem singela. O que acontece, gente? São vários os casos que nós percebemos, né? Uma discussão, até mesmo uma briga entre as empresas de segurança privada e as empresas de monitoramento, não é?
Então, olha, o que é monitoramento, o que é segurança privada. Então, esse determinado estatuto, ele vai tratar que todas essas determinadas atividades agora vão se tornar segurança privada. Claro que, de acordo com as suas funções, de acordo com as suas características, elas terão suas próprias incumbências, tá? E aí, nós percebemos então essa melhoria, justamente, essa exigência na qualificação profissional, nessa exigência da qualificação do nível de instrução desses profissionais. Mas afinal de contas, quem já está na atividade, como é que vai ser? E aí, professor? Então, a lei, ela já trata lá no artigo 28, no inciso 4, parágrafo 7º, que não será exigida a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, previsto no inciso 1 do parágrafo 1º e do inciso 1 do parágrafo 2º desse artigo, em relação aos profissionais que já tiverem concluído com aproveitamento o respectivo, né? E aí ele fala justamente sobre a questão do curso de formação ou aperfeiçoamento por ocasião da entrada em vigor desta lei. Então, pessoal, para quem já tem o curso de formação, para aqueles que já fizeram a sua especialização em determinado segmento da segurança privada, tudo bem. A questão é para que os novos profissionais que venham a ingressar nesse determinado setor, aí terão que justamente ter as qualificações específicas para desenvolver determinadas atividades, tá? Nós estamos vendo também que isso vai fazer com que com que as escolas de formação necessitem atualizar os seus currículos, né? Então, trazendo aí uma possibilidade imensa de cursos que poderão ser melhor aproveitados, né? Que poderão ser desenvolvidos em suas respectivas instituições de ensino, tá? E é muito legal também que lá no artigo 30, ele trata que são deveres dos profissionais de segurança privada, né? Então, respeitar a dignidade e a diversidade da pessoa humana, exercer sua atividade com probidade, desenvoltura e urbanidade, comunicar ao seu chefe imediato quaisquer incidentes ocorridos durante o serviço, assim como quaisquer irregularidades ou deficiências relativas ao equipamento ou material que utiliza. 4. Utilizar corretamente o uniforme aprovado e portar identificação profissional, crachá de identificador e demais equipamentos para o exercício da profissão. 5. Manter-se adstrito ao local sob vigilância, né? Observadas as peculiaridades do serviço de segurança privada. E 6. Manter o sigilo profissional, ressalvado o compromisso com a denúncia de ação delituosa. Então, muito bacana que ele explora justamente quais são essas determinadas obrigações, esses determinados deveres dos profissionais. E trouxe essa preocupação do respeito à dignidade e à diversidade da pessoa humana, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Muito legal, muito interessante. Ele fala inclusive sobre essa questão das regras, né, da utilização da identificação, a utilização do uniforme, de você estar sinalizando cada necessidade que você observe na atuação profissional. Mas também esse projeto ele traz alguns pontos que são muito interessantes, né? Dentre os pontos em discussão, nós podemos destacar necessariamente a questão da utilização de estrangeiros na sociedade, né? Então, a nossa legislação vigente, ela impede que o estrangeiro faça parte da sociedade de empresas de segurança privada, tá? Então, a legislação é dessa forma. O que acontece? Com essa nova legislação, existe essa possibilidade do estrangeiro poder ingressar nessa sociedade, mas ele vai ter as suas limitações. Então, ele entra na sociedade, mas ele não pode estar tendo a questão de voto, de decisão, né, dentro dessa determinada empresa. Então, isso ficará bastante restrito. Outro ponto que merece destaque também é a questão de participação, né, de
de empresas públicas, inclusive, nessa questão de sociedades. Então, isso é algo que vai trazer muita discussão ainda. Né, a legislação agora, em dezembro, né, a última tramitação foi em dezembro de 2019, e que agora foi para o Senado Federal, justamente para estar sendo realizada a votação. Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né, que aconteceu nesse ano de 2020, os olhos se focaram para a questão de saúde pública. Então, considerou-se, como não se trata de uma necessidade, uma urgência, né, nessa questão de segurança privada, isso ficou em segundo plano. Mas com certeza, provavelmente aí nos próximos meses nós estaremos percebendo essa inovação, essas novidades na área aí. Esse estatuto, então, ele praticamente está modelado, né? Ele já tem o seu modelo e que vai trazer inúmeros benefícios, né? Para a classe aí. Claro que toda lei ela traz as suas melhorias, né? Mas que ela também traz consigo inúmeras, como é que eu posso dizer? Inúmeras fragilidades, né? Então, assim, cabe justamente estarmos observando o que irá acontecer, como eu disse. Esse estatuto ele já nasce ultrapassado, então muitos pontos que poderiam ser melhor elaborados, né? Muitos pontos que poderiam ser melhores explorados ficou escanteado nessa situação. Mas que essas mudanças legislativas elas irão acontecer ao longo do tempo, não é? E conforme for decorrendo esse período temporal, com certeza essa legislação já vai sofrer diversas atualizações também, tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês leiam esse projeto, é muito interessante, né? Acompanhem lá na página do Senado, na página do Congresso, e que assim vocês tenham essa ciência, esse acompanhamento do que está acontecendo, né? Quais essas mudanças estarão acontecendo e como isso acaba interferindo no seu dia a dia, tá bom? Um forte abraço, bons estudos, nos encontramos na próxima aula. Até breve. Tchau.